A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar. Vamos dar continuidade a este mês da alegria, blindando as emoções dos nossos filhos. E hoje o tema é falando as linguagens do amor nas crises familiares. É possível falar a linguagem do amor quando estamos passando por crises familiares? Será? E hoje comigo, para destrinchar esse tema, está a nossa irmã Jamile. Sejam muito bem-vindas, vocês que já entraram conosco, irmã Zenaida, irmã Giovana e Lucinete, as demais irmãs que estarão entrando, e você que nos acompanhará depois pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Irmã Jamile. Amém. Vamos iniciar orando. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, glorioso e majestoso é o Senhor, meu Deus. Estamos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, reunidos, Senhor, em Teu nome, colocando diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida das famílias, Senhor, que precisam ser restauradas, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações através, Senhor, desse estudo, desta palavra, Pai. Nos direciona, que o Teu Espírito Santo venha dar o entendimento, discernimento, Senhor, de tudo que for falado nesta noite, nesta hora, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início, vamos começar, falando a linguagem do amor em famílias, nas famílias em que os pais sofrem, em que os pais estão ausentes. Começando na tensão e confusão do lar. Pais separados tendem a satisfazer a necessidade dos filhos e, ao mesmo tempo, manter uma carreira em alguma aparência da vida pessoal. Eles conhecem bem a tensão e os desafios que surgem no lar. Daí começam as dificuldades, né? Os pais separados sempre têm suas dificuldades. Eu tenho certeza que a maior dificuldade fica naquele que fica com os filhos. E, geralmente são as mães. Tem muitos casos que são os pais. E aí, dentro dessa situação, o pai ou a mãe, passando por esse processo de separação, de confusão, de conflito, em uma situação em que é diferente de que eles viviam, eles começam a se deparar com a dificuldade, né, dentro do seu lar. Pode ser uma dificuldade financeira, muitas vezes começa com a dificuldade financeira, né, em que um vai embora e o outro tem que ficar, e aí as economias da família começam a se descontrolar, porque o que foi embora, às vezes, acha que não tem obrigação, e o que ficou já vê aquela situação como um conflito maior, como uma dificuldade maior, e ter aquela responsabilidade, até que tudo isso se ajuste, começa a acontecer os conflitos, né? A confusão, os distúrbios na cabeça de quem ficou, do pai ou da mãe, e também da criança, principalmente em ver tudo isso, né? Que ela começa a se deparar agora com isso, com essa situação, na tensão no lar, auxiliando seu filho a lidar com a dor e a perda. Muitas vezes, a responsabilidade também é muito grande quando o seu filho perde o seu pai ou a sua mãe. A cabeça dele fica confusa, com certeza, em querer descobrir o que aconteceu, querer entender o que aconteceu entre o seu pai e a sua mãe, por que que ele foi embora, por que que aquilo acabou, e a cabeça dele fica conturbada e começa a gerar, né, dentro dele
a questão de negação, ele começa a não aceitar a situação, e aí começa a tudo na cabeça dele desmoronar. E aí começa a vir a raiva, a reação da criança que tem raiva, né? Ela começa através do mau humor, ele fica agressivo, muitos deles ficam calados, muitos não querem conversar e começam a mudar, né, o seu comportamento. Às vezes, quando os pais perguntam algo, eles respondem com agressividade. Depois eles começam a se sentir rejeitado por um ou pelo outro, se sentir culpado nessa situação. E aí vem a negociação, que é onde a criança pode se envolver com droga, com sexos ilícitos, que eles acham que isso é um refúgio, né, que vai trazer um alívio na alma, né, deles. Eles acham que, se eu me envolver com alguém, talvez vai ser preenchido esse vazio, né? E aí depois eles começam a sentir muita raiva e começam a ter mau rendimento na escola, começa a tirar nota baixa, não presta atenção nas aulas, começam a, muitas vezes, não entender o que o professor está dizendo, e aí os professores entram em, em um acordo, né, chamando os pais para saber o que é que está acontecendo, e depois que os professores vão entender por que isso acontece. Nós vamos, tem o tópico usando a literatura ao conversar para ajudar com os filhos, né? O livro fala que é muito importante você usar uma literatura na linguagem de cada idade do seu filho, para que ele entenda. Disse que isso ajuda muito a criança. Você lê com ele um livro junto, ele começa a se interessar pelaquela história, e aí você começa a buscar naquela literatura, naquele ato, a ajuda, né? Onde você pode até encontrar. Ele começa a achar aquilo interessante, aquele momento junto com a sua mãe ou com seu pai. Isso pode ajudar muito a mudar os pensamentos, os comportamentos da criança que passa por esse conflito, por esse transtorno, né, emocional. Muitas vezes é necessário também um psicólogo para que comece a entender. Eu entendo que também as brincadeiras, um jogo, levar para sair, os pais têm que buscar esse equilíbrio, né? Principalmente o equilíbrio espiritual, para que essas coisas não venham atingir e destruir, né, essa relação de amor, porque, na verdade, o amor, ele cura todas as coisas, né, e todas as pessoas. E nesse contexto de separação, de confusão, de perda, os filhos, eles tendem a se sentir piores, ou tem muitos casais que não sabem lidar com a situação também, que culpam seus filhos, muitas vezes, né, por aquela separação. Ou estão já fragilizado com a situação, ou sofreu algum abuso, ou do marido, ou da mulher, e aí acha que o filho é o culpado por essa separação. O livro fala que a perda da morte de um dos pais é mais fácil quando
os filhos já veem que o pai está doente, que vai embora. Mas na cabeça de alguns, eles acham que eles vão voltar um dia. E também é complicado, é doloroso, tanto para os filhos quanto para os que ficaram, né? Os pais que ficaram com essa responsabilidade. Nesse estudo, a gente vê que é muito importante que os pais tenham um equilíbrio, busque esse equilíbrio, busque se encher, né, da presença de Deus, se encher das coisas que vão colocar um pilar nisso, para que não venha destruir a infância, né, a adolescência dos seus filhos, e começar a construir, né, o amor e desconstruir aquilo que foi destruído, né? É muito complicado, é muito difícil, mas eu acredito que temos que resgatar, e muitas famílias que lidam com essa situação, que é possível resgatar as linguagens do amor e viver em amor dentro de uma situação como essa, porque o amor supera todas as coisas. E é isso que eu tenho a falar nessa noite a respeito desse estudo. Glória a Deus, glória a Deus. Gratidão, irmã Jamile. E a parte que me coube aqui, já falamos sobre as perdas, sobre como tratar essa criança com relação ao que ela está passando. As linguagens do amor no lar sem a presença de um dos pais. Como falar a linguagem do amor desses filhos sem a presença de um dos pais? A irmã Jamile já falou que é possível você encontrar o auxílio de alguma forma para que você venha passar por isso. E os seus filhos, eles precisam passar por essa etapa da vida, porque é uma fase em que eles não escolheram, mas eles terão que passar. Quantos, né, não passaram por isso, e algumas crianças também vão passar ou passam por isso. A necessidade de amor de uma criança é tão importante após o divórcio quanto era antes. Não é porque os pais se separaram que essa criança precisa se sentir ou deixar de ser amada. A diferença é que o tanque emocional dessa criança, ele não está vazio, na verdade ele foi rompido pelo duro golpe do divórcio. Agora ele não tem mais o papai e a mamãe juntos para encher o tanque emocional dele. Muitas vezes a criança, dependendo da idade que ela esteja passando, que os pais, né, passaram por esse divórcio, dependendo da idade da criança, ela pode se achar culpada, achar que a culpa é dela, que aconteceu por causa dela, e, na verdade, foram os dois adultos que não souberam como lidar com a situação, os seus conflitos, como lidar com as suas emoções, e aí eles optaram por não viverem mais juntos, então, cada um para o seu lado. Quem ficou no meio aqui, como mostra a figura, é a criança. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher com quem eu vou ficar, eu vou ter que escolher como que vai ser a minha vida agora. Então, a diferença é que o tanque emocional dessa criança foi rompido pelo duro golpe do divórcio. Ela terá que reparar por meio de horas de um ouvir atento e pelo cuidado das emoções, como já foi dito aqui. Não adianta você como mãe, como pai, que está passando, né? Porque aqui é o momento de você como mãe, como pai, decifrar e entender por que que meu filho está agindo assim. Se você passou por uma situação de divórcio ou de perda do seu cônjuge, entenda como o seu filho, a sua filha está se sentindo nessa situação. Alguém deve tomar conta dessa criança durante o processo da perda para que ela volte a acreditar verdadeiramente que ela é amada, que ela não venha se sentir culpada.
E esse processo de reparação do tanque de amor é, em si, uma expressão de amor. Por quê? Porque você precisa desse tempo com os seus filhos, ou com seu filho ou com sua filha. Ouvir mais, falar menos, ajudar seu filho a encarar a realidade, reconhecer a ferida e aceitar a dor, aceitar que a dor faz parte deste processo. E o que está acontecendo não é culpa dessa criança. Claro que a principal maneira de reabastecer o tanque emocional é falar a principal linguagem do amor dos seus filhos. Nas crianças, como já foi falado aqui nos outros encontros, a criança, é bom que nós pais saibamos falar 5 linguagens, né? 5 linguagens do amor, identificar e ser expert nisso, para abastecer esse tanque emocional. Mas e agora? Eu estou sozinha, como é que eu vou abastecer o tanque emocional do meu filho? Antes tinha como dividir, né, com o pai, a atenção com o pai, com a mãe, e agora você está só. Você consegue. É fácil? Não é fácil, mas você consegue. A partir do momento em que você aprender a falar a linguagem do amor do seu filho. Só que você precisa ter em mente que essa linguagem de amor do seu filho não vai mudar simplesmente pelo fato de agora ele não ter um dos pais, ok? Presente. Você precisa aprender a falar a linguagem e compartilhar com os adultos que estão à sua volta, que estão à volta dessa criança. Então, se essa criança tem os avós, tem os tios por perto, já passe para eles qual é a linguagem principal dos seus filhos, ou do seu filho ou da sua filha. Compartilhe com eles, com esses adultos que são importantes na vida dessa criança, para que eles possam falar a linguagem dela. Por quê? Senão os adultos tenderão a falar as suas próprias linguagens. E aí, conforme cada um fala a sua linguagem, alguém vai ficar no meio sem entender nada, e provavelmente seja essa criança que vai se sentir rejeitada, ninguém gosta de mim, ninguém me entende, eu sou... E aí ela vai começar a criar coisas na mente dela e falar essas coisas se sentindo rejeitada, se sentindo abandonada. Os seus esforços para expressar amor ainda podem ser úteis, mas poderiam ser mais eficientes se você compreender a linguagem dessa criança conforme ela vai crescendo. Nas primeiras semanas após divórcio, quando a criança talvez ainda se sinta incapaz de receber amor dos pais, por quê? Os pais se separaram, essa criança está se achando culpada, ela não se acha merecedora de ser amada, porque isso aconteceu com ela. Essa criança ela pode se retrair, ela pode não querer o carinho dos pais, porque é o modo dela demonstrar. Então, fale com os adultos à volta dela. Nesses primeiras semanas após o divórcio, que aqui a gente está falando de divórcio em si, fale com os avós, com os adultos à volta, e comece a usar as palavras de afirmação, as palavras apreciativas, elogiosas, que essa criança é capaz de passar. Isso é só um momento, que não é culpa dela. Então, começa a usar as palavras de afirmação principalmente. E essa criança ela vai receber bem se vier dos avós, vier daquelas pessoas, dos adultos que ela tem maior proximidade. Quando ela rejeita, por um instante, ela vai rejeitar os pais, mas ela vai se achegar a outro adulto, que seja os avós, que sejam os tios mais próximos a essa criança. Uma vez que a criança tem atingido, que ela passa por essa fase, né? Tanto a irmã Jamile explicou aqui, quando a relação da perda, né? A negação, depois vem a raiva, depois vem a negociação, depois mais raiva. No processo do divórcio, também ela passa por alguns estágios. Então, vai passar pela fase da aceitação, aceitei, meus pais se separaram, ok, agora eu tenho que escolher um dos dois, estar com eles, né, dentro de uma casa, eu vou visitar o papai ou a mamãe daqui a alguns dias, mas eles não vão estar 24 horas comigo como era antes. Mudou algumas coisas aqui em volta dessa criança. Compreendido que não pode trazer de volta o casamento dos pais e que irá morar com apenas um deles.
ela poderá receber o amor de ambos os pais em um nível emocional. Não como era antes, mas aos pouquinhos pode ser esse tanque emocional ser abastecido novamente. Se os filhos recebem o tipo de amor correto em momentos que realmente precisam dele, podem sair emocionalmente intactos do processo de fragmentação da família e caminhar para uma vida adulta satisfatória. Temos vários exemplos, né, de adultos hoje que vieram de relacionamentos de pais divorciados, de pais separados, quando eram crianças. E cresceram hoje adultos que conseguem levar a vida, ter um casamento maravilhoso, tem os seus filhos, né, conseguem encher o tanque emocional dos seus filhos. Então, a criança precisa passar por esse processo de fragmentação. E ela consegue, sim, depois que ela venceu essa fase da aceitação e o tanque emocional dela está ali constantemente sendo abastecido, ela consegue ter uma vida adulta satisfatória. O que você, como mãe, você, como pai, precisa fazer para manter esse tanque emocional falando a linguagem dos seus filhos? Já descobriu qual é a linguagem deles? Se não descobriu, volte lá nos estudos que nós fizemos, explicando do amor incondicional, explicando as 5 linguagens, né? Como são as 5 linguagens do amor, e aí você vai identificar qual é a linguagem principal do seu filho ou da sua filha. Agora que você não, se você não tem uma estrutura de apoio, precisa ter uma estrutura de apoio, é bom você ter pessoas à sua volta para te apoiar nesse momento de crise. É bom ter amigos, é bom ter os pais ali, os avós dessa criança por perto, porque você também está passando por um momento de dor, não é só o seu filho, não é só a sua filha. Então, você tendo essa estrutura de apoio, construindo essa estrutura de apoio, você ficará surpreso de ver quantas pessoas poderão dizer sim, para te ajudar neste momento. Seus filhos podem se tornar mais resistentes, mais produtivos e criativos, se as circunstâncias forem certas. Uma vida muito fácil não é boa para a alma, como diz um ditado. Mantenha acesa a sua chama de esperança, não perca a esperança. Não se prenda às circunstâncias. Como diz a palavra, em tudo dai graças a Deus. Está passando por um momento difícil? Você não escolheu esse momento. Pode ser por escolha sua ou não. Mas dê graças a Deus. Não murmure, não reclame e não jogue a responsabilidade do que você está passando em cima dos seus filhos. A culpa não é deles. Foi uma escolha que você fez, foi uma escolha que o seu esposo ou ex-esposo fez, e essa criança, ela está no meio ali, e agora o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha vida? Mantenha acesa a sua chama de esperança, agarre-se aos sonhos que você tem para os seus filhos. Continue instruindo ele no caminho, na palavra. Você que já conhece a palavra de Deus, comece a declarar palavras de vida, palavras de amor sobre essa criança. Comece a declarar, minha filha, meu filho, eu estou sendo ensinada pelo Senhor. Porque assim a palavra de Deus, né, nos afirma, os nossos filhos, seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Embora as coisas pareçam difíceis agora, é só uma fase. Existe um novo dia, existe um novo ano. Falando as linguagens do amor no lar, sem a presença de um dos pais, o pai ou a mãe que ficou com essa criança precisa também aprender a liberar perdão. Perdão a si mesmo e perdão ao próximo, aquele que a feriu, aquele que a magoou, aquele que a ofendeu, aquele que a deixou. Porque você está deixando exemplo para os seus filhos, fazendo com que essa criança, minha mãe e meu pai, eles não estão mais juntos, mas não vejo que eles vivam em guerra, em brigas. Ok? O nosso próximo tópico é satisfazendo a sua própria necessidade de amor. Por quê? Porque não estamos falando só de filhos aqui. Aqui também há um outro ser humano, que é um adulto,
que também está passando por momentos de dor, e o seu tanque emocional também pode estar vazio. A necessidade emocional de pais separados é tão real quanto a necessidade de qualquer um. Pelo fato de tal necessidade não poder ser satisfeita pelo ex-cônjuge ou pelos filhos, esse pai ou essa mãe, com frequência, lança a mão dos amigos. Esse é um meio eficiente de começar a ter o seu próprio tanque emocional reabastecido. Mas vamos deixar aqui algumas palavras de cautela para você que está passando por essa fase. Na busca de satisfazer a sua própria necessidade do amor, precisa ter algumas cautelas. Por quê? Porque nesse momento da sua vida, a pessoa separada está extremamente vulnerável. Você pode dizer que não, mas sim, você está extremamente vulnerável aos representantes do sexo oposto. E eles, por sua vez, podem aproveitar-se de seus momentos de fraqueza. Então, vigia nesse ponto. Devido ao quê? Devido ao fato de o pai ou a mãe separada necessitar desesperadamente de amor. Aí há um risco, um grande risco de aceitar o amor da primeira pessoa que aparecer. Por quê? Porque se você encontrar a pessoa errada e você está desesperada para satisfazer a sua necessidade de amor, para encher o seu tanque emocional, você pode estar entrando numa furada, numa situação mais complicada do que a que você saiu. E essa pessoa, né, que está se aproveitando da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade nesse momento, pode se aproveitar de você, seja na área sexual, seja na área financeira e até emocionalmente. Então, vigia nesse ponto. Vigia e ora. É de extrema importância que pais recém-separados sejam muito seletivos e sábios ao escolher novas amizades. A fonte de amor mais segura e confiável, segundo o autor aqui, diz que está nas amizades mais antigas. O autor diz isso, né? Os autores Gary Chapman e o Ross Campbell, eles dizem que a fonte de amor mais segura está nas amizades mais antigas. Não quer dizer que você não possa conhecer novas pessoas. Você pode conhecer novas pessoas, mas você seja muito cauteloso, muito cautelosa, antes de se entregar totalmente, 100% para essa outra pessoa. Primeiro conheça, vê se essa pessoa, você que tem filhos, né? Vê se essa pessoa ela vai aceitar você e os seus filhos, vai amar os seus filhos da mesma forma, vai cuidar de você e dos seus filhos. As pessoas separadas que tentam satisfazer as suas próprias necessidades de amor de forma irresponsável pode colher resultados trágicos. Quantas mulheres, quantos homens que, após a separação, já se envolvem em outro relacionamento e vêm notícias trágicas, né, de filhos sendo abusados, mulheres sendo maltratadas, e tantas outras formas trágicas de se ver. Não se apresse para satisfazer a sua própria necessidade de amor. Ore. Ai, mas irmã, vou ficar só orando? Não, você vai orar, pedir confirmação para Deus, diante da palavra. Tenha bons conselheiros, tenha amigos para você conversar. Não entre na primeira investida que você recebe, você já vai entrar de cabeça. Respira, observe, aprenda a observar, a analisar 360 graus as situações à sua volta. Porque nos seus filhos, você querendo ou não, você tem um tremendo recurso de amor. Ah, mas eu não quero ser abastecido no tanque emocional pelo carinho, amor dos meus filhos. Mas eles te dão sem esperar nada em troca, sabe? Principalmente as crianças pequenas, elas estão ali para te abraçar, para te encher de beijo, de elogios. Basta você estar aberto a receber também o amor dos seus filhos, ao mesmo tempo que você enche o tanque emocional deles. Parar para ouvir, ter tempo de qualidade.
Tem um psicólogo, Cheryl Prudence, que diz que o melhor presente que você pode dar aos seus filhos, presta atenção nisso, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é a sua própria saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional, cuide da sua mente, cuide das suas emoções. Blinde as suas emoções com a palavra de Deus. O pai, ele não está com os ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Ele está ali só esperando. Venha, filha, eu estou te esperando. O que você precisa? Você quer um colo agora? E você pode buscar em Deus a satisfação da sua própria necessidade de amor, até aparecer a pessoa que vai ali ajudá-la, né, no decorrer da vida, ou não, ok? Então, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é a sua própria saúde emocional, seja ela física, seja espiritual e intelectual. Cuide de você, para que você consiga cuidar dos seus filhos. Por mais doloroso que se possa admitir, a verdade é que você pode sim continuar descasado. Posso? Pode, você pode continuar descasado se você quiser. Por muitos anos. Conheço vários casos de pessoas que ficaram viúvas ou se separaram mesmo e continuaram mães e pais solos, e os seus filhos cresceram, são adultos responsáveis, que têm famílias, constituíram famílias. Vai de cada pessoa saber como lidar com as suas emoções, sem colocar a culpa no outro, assumir a sua própria responsabilidade e seguir em frente. Durante esse tempo, seja ele curto ou longo, de você ficar solo por um instante, você pode dar aos seus filhos o exemplo de integridade e responsabilidade que podem ser modelos em suas caminhadas rumo à vida adulto saudável, responsável. Nisso tudo aqui que nós aprendemos, esses filhos vão crescer, eles vão constituir famílias. Eles vão constituir famílias, vão ter os seus filhos também. Conforme nós que estamos aprendendo aqui, as 5 linguagens do amor, como abastecer o tanque emocional. O amor não é condicionado, ele precisa ser incondicional, sem esperar nada em troca, não é? Da forma que a pessoa te dá, você vai dar de volta? Da forma que você recebe, você dá de volta? Não. Nós aprendemos, durante todo esse período, as linguagens do amor dentro do casamento, entre o casal, agora as linguagens do amor para com os nossos filhos, blindando as emoções de cada um deles. E com isso, essa criança, esse adolescente vai crescer e vai constituir família. E ele vai dar continuidade ao que você está ensinando eles. Conforme o tanque emocional deles está sendo abastecido, quando eles casarem, da mesma forma eles irão fazer. Alguém disse que a melhor maneira de amar os seus filhos, como é que você pode dizer, eu amo meus filhos? A melhor maneira de você dizer que ama os seus filhos é amar a mãe ou o pai deles. Mas aqui estamos falando sobre pessoas que viúvas e separadas. Sim, mas quando seus filhos se casam, a melhor maneira de demonstrar amor para os filhos deles, e você também demonstrar amor para os seus filhos, você que está casada, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa, enche o tanque emocional para que não venha cair nessa situação de passar por essa crise dentro do casamento. Todos passamos por crise? Passamos. Mas quando nós aprendemos temos as armas certas e combatemos contra o inimigo certo, que não é o nosso cônjuge, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Quando nós começamos a cuidar, a nos blindar as nossas emoções e falar a linguagem emocional do nosso cônjuge, dos nossos filhos, e o tanque emocional de cada um é abastecido e reabastecido com constância, tudo flui,
tudo flui e podemos ter filhos saudáveis, podemos ser pessoas saudáveis, tendo as nossas emoções blindadas. Essa frase que fala, que o Gary Chapman sempre cita em todos os livros dele, que a melhor maneira de amar os seus filhos é amar a mãe ou o pai deles. Todos os livros, os 5 livros dele que eu já li, ele cita essa mesma frase. A qualidade do seu casamento afetará grandemente a maneira como você relaciona-se com seus filhos, assim como a forma como eles recebem amor. Se o seu casamento é saudável, os 2 companheiros se tratam com ternura, respeito e integridade, você e seu cônjuge se sentirão e agirão como parceiros na paternidade e na maternidade. Muitos dos conflitos que nós enfrentamos hoje em dia e comportamentos inadequados que se observam nos casamentos, principalmente dentro dos casamentos atuais, são originários de quê? De tanques emocionais vazios. Amadas, vocês já aprenderam, vocês já identificaram. Se ainda não conseguiu identificar, volte lá nos nossos estudos e acompanhe. Mas como é que eu vou colocar isso em prática? Comece a praticar o que você está aprendendo. Assim como, juntamente com as meninas, as 7 iniciais que começamos lá em 2020, nós começamos passo a passo, devagar. Não foi da noite para o dia, as mudanças que estamos colhendo hoje. Foi gradativamente, e ainda continuamos plantando, semeando dentro dos nossos lares, nos nossos casamentos, na vida dos nossos esposos e dos nossos filhos, para que eles tenham esse tanque emocional sempre abastecido. E nós também temos o nosso tanque emocional abastecido. Agora nós vamos falar sobre palavras de amor e vida. Glória a Deus. Irmã Jamile, pode começar. Declarando a palavra de amor e vida. Baseado no versículo de Efésios 6, capítulo 6, versículo 4, onde diz assim: Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-os com disciplina amorosa, que o próprio Senhor aprova com recordação e conselho. Mas quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Gálatas 5, 22, 23. Então, nós devemos declarar palavras de amor e vida aos nossos filhos, né? Sempre dizer que amamos, que eles são capazes, que eles conseguem, que incentivando, né? Muitas vezes os pais, eles declaram palavras de maldição, dizendo que você é burro, você não consegue, você isso, você aquilo. Nós não devemos fazer isso com nossos filhos. Devemos lançar palavras de vida, palavras de amor, palavras que engrandeçam eles, né? Muitas vezes eles estão estressados, nós mesmo que temos filhos adolescentes, passamos por uma fase bem difícil, às vezes bem complicada com eles, porque às vezes acordam de mau humor, às vezes fala, não responde. Temos que entendê-los e buscar uma forma mais carinhosa, mais amorosa de lidar, né, de direcionar até eles. E com certeza isso vai influenciar muito e fazer com que eles saiam dessa situação, dessa fase complicada, dessa fase chata, né? Que não só dos pais que têm conflitos, mas sim da fase da adolescência, da fase de birra, ou até muitas vezes da fase que eles
estão passando de transição, de transformação. Então, nós devemos declarar as nossas palavras de amor e vida para os nossos filhos. Nós que somos mães e pais, devemos fazer isso todos os dias, diariamente, para que nós venhamos encher o coração deles, né, de amor, de alegria, de paciência, de bondade, de fidelidade, e que isso combata todo o mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Tua palavra diz que é para nós não irritarmos os nossos filhos, deixando-os irados, rancorosos, mas que nós possamos educar os nossos filhos com disciplina amorosa, que o próprio Senhor tem aprovado. Que nós possamos, sim, dar conselhos, recomendações, instruí-los no caminho, na verdade, instruí-los no Teu caminho, Pai. Que possa ser gerado nos nossos filhos o fruto, as virtudes do Espírito Santo. Que possamos controlar as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa controlar a vida dos nossos filhos, produzindo em cada um deles o amor, a alegria que vem do Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento, a paciência, a bondade, a fidelidade, que eles possam ser mansos, assim como Jesus, manso e humilde de coração. Que eles possam ter domínio sobre as suas emoções, não só os nossos filhos, Pai, mas cada um de nós possamos ter autocontrole e domínio sobre as nossas emoções. Pai, durante esse período nós estamos aprendendo aqui como blindar as emoções dos nossos filhos, já aprendemos como blindar as nossas emoções como esposas, como esposos, como mulheres do Teu original. Já aprendemos aqui como encher o tanque emocional dos nossos filhos e os nossos. Já entendemos que o amor é o amor incondicional, não é o amor condicionado a receber algo em troca, mas é o amor incondicional. Que possamos demonstrar para os nossos filhos, demonstrar para o nosso respectivo esposo, amá-los da forma como o Senhor os ama. Ensina-nos, Pai, a amar como o Senhor nos ama, a perdoar como o Senhor nos perdoa, a sermos pacientes, a sermos mansos, a sermos pacíficos, a termos domínio e controle sobre as nossas emoções, em nome de Jesus, Pai. Ajude, Senhor, os nossos filhos, ajude as mães, os pais que estão passando por momentos de crises, seja por causa de um divórcio, seja por causa de um ente, ou o pai ou a mãe dessa criança que veio a falecer. Ou, Senhor, ajude essa criança a passar por esse momento, por essa fase. Dê-lhe força, dê-lhe tranquilidade, dê-lhe bom ânimo, para que ela possa passar dessa fase blindando as suas emoções, e cada pai, cada mãe que ficou com essa criança possa estar constantemente enchendo o seu tanque emocional, enchendo o tanque emocional dessa criança, tendo equilíbrio, tendo o domínio próprio sobre as suas emoções também, sem machucar, sem ferir mais essa criança na parte emocional, principalmente. Que nós, como pais, possamos declarar palavras de vida, palavras de amor, palavras apreciativas, que essas crianças possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e te agradeço por cada mulher, por cada pessoa que está aqui conosco, por cada pessoa que irá assistir depois esse estudo, que elas possam colocar em prática cada uma das lições aqui apresentadas, que elas possam entender que não é culpa dos seus filhos e muito menos também pode ser culpa dessa pessoa que está passando por isso. Senhor, a ajude, a fortaleça a passar por essa situação. Dê-lhe a capacidade e a instrução necessária para entender o momento em que está passando. E que em todas as situações, em todas as circunstâncias, possa ser gratos a Ti, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome. Que nós não venhamos agir como o povo de Israel, que
diante de uma situação, de uma circunstância contrária ao que eles esperavam. Eles começaram a murmurar, a reclamar, a querer voltar atrás nos antigos erros. Pai, em nome de Jesus, liberte cada um de nós, liberte os nossos filhos da mentalidade de escravidão. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor Jesus já se sacrificou por nós, o Senhor já pagou o preço. Por meio de Cristo, nós podemos dizer que fomos libertos, nós somos livres, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da mentira, do engano, das setas que Satanás tem lançado, e muitas vezes nós temos caído nessas mentiras. Em nome de Jesus, Pai, blinde os nossos filhos da cabeça aos pés, blinde cada uma de nós da cabeça aos pés, torne-nos invisíveis aos ataques do maligno, em nome de Jesus, que possamos identificar e ver qual é o inimigo, quais são as armas que nós temos que lutar. Proteja, Pai, que nós possamos estar revestidos com a armadura que o Senhor tem nos dado, da cabeça aos pés, possamos estar blindados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro, eu te agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão, Aleluia. amadas. Glória a Deus. Gratidão, irmã Jamile, Amém. Glória por a somar Deus. conosco. Gratidão, irmã Gleide, irmã Giovana Lucinete, Zenaida, irmã Samba, irmã Wagner, Amém. Pai a do irmã Senhor. Cleuma, a irmã iPhone, eu não sei o que é. Irmã, seja bem-vinda. Gratidão, irmã Cíndia, irmã Nívia. Gratidão a cada uma de vocês que estiveram conosco aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Quarta-feira nós estamos de volta com mais um tópico de como tratar as emoções na perspectiva dos nossos filhos, falando sobre ira e amor com a irmã Gleide. Ok? Amém. Deus abençoe a vida Amém. de vocês. Glória a Deus, aguardo todos vocês na quarta-feira. Tenham uma boa noite de descanso. Para todas nós que vamos dormir.